Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar do Império Assírio, do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, vamos falar do Império Romano, vamos falar dos impérios que governaram sobre Israel. E dentre todos esses impérios que governaram Israel, vocês têm visto, quem acompanha o meu canal, que eu digo que o Império Assírio é o império que voltará no final e dominará o mundo. E da onde eu tiro isso? Por que isso? Porque nós não estamos falando de nomes, nós estamos falando de geografia. Na geografia, nós vamos começar lá em Babel. Babel foi onde Nimrod construiu uma grande cidade. E quando a gente olha para aquela cidade, nós vamos ver um homem que vai fazer tudo para contrariar o Senhor. E aí Deus vai intervir, trazendo a confusão de línguas para impedir que o plano de Nimrod se concretize. E quando nós olhamos para Nimrod, nós vamos ver que esse homem é um símbolo de anticristo, ou seja, ele vai fazer tudo para contrariar a vontade do Senhor. Porque aí você tem que lembrar que ali o Senhor disse para que os homens se multiplicassem, se espalhassem. E Nimrod vem tentar fazer uma cidade para segurar todos os homens ali e para que ele fosse o governador, o imperador sobre aqueles homens. A Bíblia diz que ele era um grande caçador. E aí, resumindo, e aí nós temos ali, naquela região ali entre os rios, um lugar chamado Babel, que foi destruído pelo Senhor. E aquela região é tão importante que logo depois ali é construído a Síria, aquele território todo ali passa a ser chamado a Síria. E aí eu quero que você veja, saiu de Babel para a Síria, mas a localidade é a mesma, a geografia é a mesma. Então Deus está falando ainda da mesma localidade. A Síria, meus queridos amigos, é aquela localidade onde tem um povo extremamente violento contra os seus adversários. Quando se fala da Síria, os seus soldados, ele usava de tanta crueldade com os seus inimigos, de tanta atrocidade com homens, mulheres, velhos e também com as crianças. Então, esse império é conhecido pela crueldade. E aí, quando a gente avança, nós vamos ver que a Síria, ela vai dominar, ela vai levar cativa as 10 tribos do norte. Mas tudo isso com a permissão do Senhor. O Senhor vai permitir que as 10 tribos sejam levadas pela Síria. Ali pelo um rei chamado Senaqueribe. Ele não vai aceitar só levar o reino do norte, mas ele vai tentar descer e tomar o sul. E ele vai tentar dominar o sul. Ele vai tentar dominar todos os judeus. Porque toda a vontade do anticristo é o extermínio de Israel. Porque se Israel for exterminado, a profecia não se cumpre, né? Então, Senaqueribe, quando ele leva as 10 tribos do norte, ele vem rapidamente tentar levar o resto. Já consegui 10, que é o mais difícil, lutei contra as 10 tribos, venci, está cativa. Então agora o que eu vou fazer? Vou levar as últimas tribos, vou levar a tribo do sul, vou levar os judeus cativos e aí está tudo resolvido. Só que não é bem assim. É o que eu falo, nós temos um Senhor na história. Deus está na história todo o tempo e governando
todo momento, irmãos. A nossa vida está entregue a Ele. Ele é o dominador, Ele é o Senhor. Então, quando Senaqueribe tenta descer para destruir a tribo do sul, ele tem uma surpresa enorme. O Senhor não havia permitido, porque o Messias sai ali da tribo do sul, sai ali dos judeus. Quando então Senaqueribe, com seu exército, desce para destruir a tribo do sul, os judeus, o Senhor rapidamente envia um anjo do Senhor. E quando Deus envia o seu anjo vai destruir todo o exército de Senaqueribe. Na manhã, quando se olha, os corpos estão caídos de todo o exército que ia destruir os judeus. Meus irmãos, os judeus não tinham condições de lutar contra aquele exército. Aquilo que houve ali foi algo divino. Foi o Todo-Poderoso dizendo: eu governo a história. É somente aonde eu permito. Então, eu não estou lendo a Bíblia, porque eu estou fazendo essa palavra assim, sem Bíblia, sem nada para vocês, tá, irmãos? Depois eu posso até fazer um vídeo sobre esse assunto específico, se os irmãos quiserem. Então, nós vamos ver que Senaqueribe foi destruído porque o anjo do Senhor lutou com o exército. A ação divina. Então, tudo mostra que esse Senaqueribe também é um símbolo do anticristo. Isso tudo Deus usando a história para nos deixar sinais e para falar conosco, porque Deus não nos pega de surpresa, queridos amigos. Aquela localidade ali, chamada Síria, não é Síria, irmão, é a Síria, o império. Eu fiz aí uma gravação, coloquei uma tradução automática e ficou meio que errado, mas a palavra é a Síria. Estou falando da Síria, do império enorme que houve. Esse império da Síria, ele vai cair e no lugar vai surgir um outro império chamado Império Babilônico. Então você vai ver que todos os impérios, eles vão ali e dominam. Mas há uma profecia para a Síria, que eu já falei em outros vídeos. E a profecia foi que a Síria havia sido ferida com uma ferida de morte. A sua cabeça tinha sido ferida como a ferida de morte. Então, esse império da Síria, ela foi ferida com uma ferida de morte. Por quê? Porque o anjo do Senhor vai fazer com que ela seja destruída. Ali naquele lugar ela foi destruída e depois se levanta a Babilônia, que o Senhor levanta a Babilônia e a Babilônia destrói a Síria. Então, tudo com a permissão de Deus. Então, a Síria é o império que foi ferida na sua cabeça com uma ferida de morte através, como diz os profetas, que profetizam a palavra do Senhor. E foi dito que ela foi ferida de morte. E quando o Apocalipse fala com o apóstolo João, o que o Senhor diz? O que o anjo diz? O anjo diz para João que a cabeça ferida de morte seria curada. Então essa cura não é de uma pessoa, não é de um ser humano, é de um império que vai retornar. Irmãos, porque se fosse um ser humano, eu estaria dizendo que o dragão, Satanás, iria ressuscitar uma pessoa. Só que somente o Senhor tem o poder de ressuscitar um homem, um ser humano. Então ali está se levantando um império que retornará. Porque a Síria, ela não conseguiu destruir a tribo de Judá. Mas no final,
essa Síria, ela retorna como último império, que vai perseguir Israel. Então, a última cabeça, a cabeça ferida, é a Síria. Então, muitas vezes as pessoas olham para Roma como perseguidora, como o império que vai se levantar. Mas, através de todos os vídeos que os irmãos têm visto, eu tenho mostrado que não é Roma. Roma, irmãos, vai fazer parte, já está nesse pacote. É só você olhar o que está acontecendo, as mensagens que estão vindo. Então, vai fazer parte desse pacote. Mas o império que se levantará é um império que vem do norte de Israel, que são aquelas tribos que odeiam Israel, que abriga até dizer chega. E hoje é só você abrir a mídia. E hoje é só você olhar na mídia e você vai ver que algo já está fervendo ali naquele local e vai piorar, porque daquele local está toda a profecia, porque a profecia está falando de localidade, é só você olhar. Deus está falando de localidade. Então eu falo, muda-se os nomes, mas a localidade permanece. Então, o problema está ali, entre os rios ali, entre aquelas nações, entre aqueles que são inimigos desde sempre, são irmãos que vão brigar até o final, como foi profetizado. Da sua barriga, Rebeca. Ih, irmãos, está muito barulho, eu estou tentando sair do barulho. Peraí, deixa eu vir um pouquinho para cá, não sei se vai sair esse som. Então, o que foi profetizado na barriga de Rebeca, quando ela fala, há brigas no meu ventre, o Senhor falou, são nações que vão brigar e guerrear até o fim. Então, irmãos, essa confusão que está lá só termina com o retorno do nosso Messias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.